Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a hidrólise salina. Então, hidrólise a gente já pode associar o que seria a água. Então, eu posso associar esse sal com água. Quando um sal ele é exposto a uma fase aquosa, ele pode tender para uma solução ácida, uma solução básica ou neutra, ou uma solução básica ou alcalina. Isso vai depender de qual ácido ou base foi formado esse sal. A hidrólise salina, ela está baseada na reação de neutralização. Só que nesse caso, quando a gente vai analisar apenas o sal, nós precisamos saber quais foram os ácidos e bases que deram origem a esse sal. Então, a gente vai fazer ao contrário, a hidrólise desse sal, por isso que o nome é hidrólise salina. Então, aqui a gente vai ter um sal reagindo com a água, formando ácido e base. São 4 tipos de sais, eita, bateu minha porta, que podem ser formados. Sal de ácido fraco e base forte. 2, sal de ácido forte e base fraca. 3, sal de ácido e bases fracos. 4, sal de ácidos e bases fortes. Faltou um Ezinho ali no meu ácidos. Vamos lá. Vamos relembrar o que seriam ácidos fortes e bases fortes. Os ácidos fortes, quando a gente fala dos oxiácidos, ou seja, são ácidos que têm presença de oxigênio. Então, vai ser número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Se esse valor for maior ou igual a 2, esse ácido é forte. Então, um exemplo desse ácido forte, eu posso dizer que o H2SO4. Então, vou desenhar aqui H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Número de oxigênio menos número de hidrogênio. Então, vai ficar 4 menos 2 igual a 2. Existem algumas exceções, mas vocês podem acompanhar isso nas aulas de ácido. Vocês vão saber, vão lembrar quais são essas exceções. Então, aqui eu tenho o ácido sulfúrico como um ácido forte. E hidrácidos, que são apenas o HI, HBr e HCl. Como forma de lembrar quem são esses hidrácidos fortes, nós temos a frase: imagina o Brasil classificado, ou vi o Brasil ser classificado. Nessa frase, a gente tem o I de iodo, o BR de bromo e o CL de cloro. Vi o Brasil ser classificado, HI, HBr e HCl. Agora, como forma de relembrar as bases fortes, elas são formadas a partir de metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção do berílio e do magnésio, que são dois metais do grupo 2A, que são os alcalinos terrosos, e esses dois não formam bases fortes. Então, vocês vão decorar essa forma. Metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção do berílio e magnésio, são bases fortes. Então, aqui, NaOH é uma base forte, uma base fortíssima, o hidróxido de sódio. O sódio é um metal alcalino, da família 1A. Então, segundo exemplo, hidróxido de cálcio, NaOH2. Então, o cálcio, ele é um metal da família 2A, é um alcalino terrosos. Vamos lá. Quando esse sal, ele é oriundo de um ácido fraco e uma base forte,
ele tende a ser básico, ele tende a formar uma solução básica. Então, como exemplo, a gente tem aqui o cianeto de sódio, NaCN. O NaCN em água, ele vai formar o quê? Ele vai formar o NaOH, mais HCN. Então, a gente está observando que o HCN é um ácido fraco e o hidróxido de sódio é uma base forte. Então, esse ácido NaCN é um ácido que, quando ele está na solução aquosa, ele tende a formar uma solução básica com um pH maior que 7. Então, nesse caso, ele é um sal de ácido fraco e base forte. Então, ele vai formar uma solução básica, vai ter um pH maior que 7. Aqui está a reação. E por que ele vai ter um pH maior que 7? Por que ele vai tender a ser básico? Aqui nós temos a representação do NaCN com o H2O, com a água. Está representado de HOH, formando o hidróxido de sódio e o ácido cianídrico. O que acontece? Quando esses elementos eles estão em água, como o NaCN é um sal, e quando ele está no meio aquoso, ele vai querer se dissociar, ele vai formar íons. Só que, como o ácido formado é fraco, ele vai liberar pouquíssimo H+. Ele vai se ionizar muito pouco. Então, podemos concluir que eu vou ter íons OH- na minha solução. Esse íon OH- em grande quantidade, ele vai fornecer uma solução básica. Aqui mais uma vez, eu cortei, eu quis fazer achar a equação global, então a gente pode cortar os elementos que são iguais quando eles estão nos reagentes e nos produtos, prevalecendo assim a quantidade de hidroxila OH-, fornecendo um caráter básico à minha solução, que é feita com esse sal. Quando esse sal é de ácido forte e base fraca, o que acontece? A minha solução formada vai ser ácida, o meu pH vai ser menor que 7. Por quê? Aqui eu tenho o nitrato de amônio. Nitrato de amônio em água, ele vai formar o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, ó, hidróxido de amônio. Lembrem-se, NH4 é o amônio, não amônia. Amônia é NH3. Mais HNO3, que é o ácido nítrico. O ácido nítrico, lembrem-se, 3 menos 1 é um hidrogênio só, igual a 2, ácido forte. Sendo assim, eu vou ter presente na minha solução maior quantidade de H+, como a gente pode ver aqui em vermelho. Quando ele se dissocia, vai formar uma solução com bastante íons, sendo que vai prevalecer a presença de H+, por esse ácido ser forte. E o NH4OH, por ser uma base fraca, ele tem um poder fraco de ionizar. Então, ele vai se manter na forma íntegra ou então vai dissociar pouquinho OH, o que não vai influenciar na solução. Enquanto o ácido tem tanto hidrogênio sendo liberado, sendo na solução, a minha solução ela vai ter um caráter ácido por conta desse hidrogênio que é liberado em solução. Vocês estão me entendendo? Pessoal, para vocês entenderem muito bem essa matéria, vocês precisam
relembrar conceitos de ácido, base e sais, tá? Então tem que estar muito bem consolidado na mente de vocês funções inorgânicas, porque elas são bem importantes nesse momento. Se vocês não lembrarem de ácidos, de bases, de sais, como são formados os sais e essas coisas, vocês não vão entender o que essa matéria quer dizer, entendeu? Vamos lá. Terceiro caso, sal de ácido fraco e base fraca. Então, nesse meu caso, quando eu pego o meu sal, o cianeto de amônio, e coloco em água, eu formo o hidróxido de amônio e o ácido cianídrico. São duas funções inorgânicas fracas. Então, eu formo uma base fraca e um ácido fraco. O que acontece? Quem separa se ambos são fracos, se ninguém libera H+, e ninguém libera OH-? Como é que vai ficar a minha solução? Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem. Não muito, tudo bem. Então, vamos lá. O sal, ele se dissocia lindamente. Só que no momento que ele forma o meu ácido e a minha base, ele se mantém inteiro. Em casos onde não dê para determinar se é ácido ou básico, através de fórmulas, a questão deve fornecer o Ka e o Kb. Aí vocês vão lembrar de mais um conceito. Lembrem-se de equilíbrio ácido, equilíbrio básico. Quando a gente calcula pH, pOH, é a partir daí. Aí a questão vai te fornecer o valor de Ka e o valor de Kb. Aí vocês vão saber, olha, Ka, como é que se calcula? Como é que eu calculo um pH de uma solução com Ka? Eu vou determinar que pH é igual a menos log da concentração de H+. Aí eu posso determinar pelo pH. Se o meu pH da solução for menor que 7, ele é ácido. Se o pH da minha solução for 7, ele é neutro. E se esse valor de solução tem um pH maior que 7, ele é uma solução alcalina, é uma solução básica. Tudo bem? Então, nesse caso, se o valor de constante ácida for maior que o valor de constante básica, quer dizer que eu prevaleço com uma solução ácida. E se esse Ka for menor que o Kb, eu produzo uma solução com caráter básico, porque o meu valor de constante básica é maior do que o valor de constante ácida. Dessa forma, nós temos o último exemplo aqui para vocês. Quando eu tenho um sal de ácido forte e base forte, quem prevalece? Se todo mundo é forte, se todo mundo vai ionizar, se todo mundo vai dissociar? Vamos acompanhar aqui. Então, a gente tem o sulfato de sódio reagindo com a água, formando hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. São dois exemplos de base forte e ácido forte. Vamos lá. Quando esse sal ele é colocado em água, ele se dissocia, formando duas moléculas de Na+, mais sulfato, SO4, tá? Com a carga 2-, reagindo com duas moléculas de água, ele vai ionizar esse ácido dessa base, ficando Na+, OH-, duas moléculas, 2 mols, na verdade, de H+ e sulfato. Então, eu tenho 2 representantes de ácido e 2 representantes de base. Eu tenho H+ e eu tenho OH-. Nesse caso, se eu tenho as quantidades de hidróxido e de hidrogênio, o que acontece?
meu caráter vai ser neutro, porque eu vou ter a mesma quantidade de H+ e a mesma quantidade de OH-. Nesse caso, se esses dois representantes estão em igual quantidade, a minha solução será neutra. Um vai neutralizar o outro para formar água. Tudo bem? Então, resumo da ópera. Se sal de ácido fraco e base forte, eu tenho uma solução básica. Sal de ácido forte e base fraca, solução ácida. Sal de ácido forte e base forte, solução neutra. E sal de ácidos e bases fracos, eu vou determinar pelo valor de Ka e Kb. Vamos a um exercício aqui da UERJ para vocês conseguirem entender melhor o que eu quis explicar aqui nessa aula. As hortênsias são flores cujas cores variam de acordo com o pH do solo, conforme indica a tabela. Pessoal, questões de hidrólise salina são muito utilizadas tanto no Enem quanto na UERJ. E de uma forma sempre voltada para a agricultura, para a neutralização de um solo, falando de flores, cultivo de alguma coisa, sempre voltado para a agricultura. Então, fiquem atentos, porque estão sempre trazendo a mesma contextualização. Vamos lá. Aqui a gente tem uma tabela, onde tem faixa de pH do solo. Menor que 7, igual a 7 e maior que 7. Quando o solo tem um pH menor que 7, a coloração das hortênsias são azuis. Quando ele é igual a 7, elas ficam vermelhas. E maior que 7, rosa. Considere os seguintes aditivos utilizados na plantação de hortênsias em um solo neutro. Indique a cor das flores produzidas quando se adiciona nitrato de potássio. Meus amores, nitrato de potássio. KNO3. Nossa, que coisa horrível, mas ok. O que a gente aprendeu? Nós temos que reagir com a água. Então, H2O. Não vou botar nem H2O, vou deixar aqui abertinho pra gente poder visualizar melhor, tá bom? Mas é a água, tá? Só tô deixando mais exposto. O que ele vai produzir? Eu vou formar KOH, hidróxido de potássio, que é uma base, mais quem? Mais HNO3. Opa, esqueci do hidrogênio, calma aí. Eu vou corrigir isso. HNO3. Então, muito que bem. Qual vai ser a cor das flores produzidas quando eu adiciono esse sal, KNO3? Como a gente consegue observar, esse sal, quando ele está reagindo com a água, ele vai formar o hidróxido de potássio. O potássio é um metal da família 2, então é uma base forte. E o HNO3, o ácido nítrico, também é um ácido forte. Então, base forte com ácido forte, eu vou formar uma solução como? Uma solução neutra. Então, nesse caso, quando eu adiciono nitrato de potássio no meu solo, eu produzo flores vermelhas. Meu pH vai ser igual a 7, porque ele será neutro. A fórmula química do aditivo que deve ser acrescentado em quantidade adequada para produzir hortênsias azuis.
Se ele quer uma hortênsia azul, eu tenho que adicionar algo que vai baixar esse pH. Algo que me forneça um um pH ácido. Então, eu tenho que achar um sal ácido nesse rolê. Então, vamos lá. Um sal ácido, quando eu quero uma solução ácida, ele vai ser formado através de ácido forte e base fraca. Vamos atrás desse rolê aí. NaHCO3. Esse sal aqui, ai meu Deus, CO3. Vamos colocar ele para reagir com a água, H2O. Vou deixar aqui abertinho para eu poder visualizar melhor. Daí, quem ele vai formar, né? Qual é o ácido e a base? Muito que bem. O sódio, o Na, vai se ligar com o OH. Então, vou formar NaOH. Então, isso é uma base forte. Base forte formada já não me interessa, porque eu não vou formar uma solução ácida se a minha base já é forte. Então, esse daqui, ó, não serve. Óxido de cálcio. Isso daqui é um óxido, não é nem um sal. Esse óxido de cálcio é um óxido básico. Óxido básico forma base. E eu quero minha flor azul. Eu quero um pH menor que 7. Então, tchau. Nitrato de potássio. A gente conseguiu observar aqui de primeira que ele vai formar uma base forte e um ácido forte. Logo, meu solo será neutro. Então, tchau. Descartado. Sobrou aqui, ó, o sulfato de alumínio. Ele vai formar um sal, provavelmente, né? Ele é o único que restou. Ele vai formar uma solução ácida. Ele vai formar um ácido forte e uma base fraca. Vamos lá? Em seguida, determine os aditivos, nomeie o óxido e apresente a equação química completa e balanceada da sua reação com a água. Então, ele quer saber, nomeie o óxido. CaO, óxido de cálcio. E como é que ele está com a água? Como é que ele vai formar? Ó, CaO. Mais água. Vai formar quem? Lembra que eu falei que forma base? Vai formar Ca, OH2 e vai formar um hidróxido de cálcio. Prontinho. Professora, eu não lembro de funções inorgânicas, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Pessoal, aula de funções inorgânicas tem lá no YouTube, entendeu? Deem uma olhada nessa aula antes de pegar a matéria de hidrólise salina. Dá uma parada aqui, pega a apostila, dá uma lida, uma resumida, que vocês vão entender muito melhor o que eu estou explicando aqui, tudo bem? Então, simbora, questão 5 foi feita. Última questão, questão do Enem 2017. Diz assim: diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processos de extração. O lapachol é uma classe de naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, com pKa igual a 6. Então, se o meu pKa igual a 6, quer dizer que o meu pH é igual a 6. Quer dizer que essa solução ela é ácida, ela é menor que 7. Que permite que esse composto seja isolado na serragem de IPs
por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que pKa é igual a menos log de Ka, em que o Ka é a constante ácida da reação de ionização do Lapa-Scholl. Qual a solução deve ser usada para a extração do Lapa-Scholl da serragem de IP com maior eficiência? Então, qual é a ideia? Eles querem extrair o Lapa-Scholl. O Lapa-Scholl é essa estrutura que tem caráter ácido. Se ele tem um caráter ácido e eu quero extrair ele de algum lugar, eu tenho que usar algo semelhante para que eu consiga extrair, para que ele se sinta atraído. Então, eu tenho que usar alguma coisa que seja ácida também, que tenha um caráter ácido, porque ele vai atrair o Lapa-Scholl e assim a gente vai extrair ele do IP. É isso que a questão está explicando. Vamos lá. Letra A. Solução de carbonato de sódio para formar uma solução, para formar um sal de Lapa-Scholl. Ele está dando várias opções aqui, a gente tem que ver o que vai acontecer. Tudo bem, vamos lá. B. Solução tampão, ácido acético, acetato de sódio, pH 4,5. Calma, eu estou aqui me precipitando. Solução de cloreto de sódio, a fim de aumentar a força iônica no meio. Solução de sulfato de sódio para formar um par iônico com Lapa-Scholl. E solução de ácido clorídrico a fim de extraí-lo por meio de reação ácido-base. Vamos começar pela letra A e ver se isso dá certo ou não. Então, eu botei aqui o carbonato de sódio para formar um sal. Se eu quero formar um sal, eu preciso de algo básico. Opa, eu escrevi aqui na tela sem querer. Se eu quero formar um sal, eu preciso de uma base. O Lapa-Scholl vai ser o ácido e eu vou formar um sal e água. Tudo bem, vamos ver se esse sal, se esse Na2CO3, carbonato de sódio, ele vai ser básico. Então, o que vai acontecer aqui? A gente está reagindo ele com a água. Como é que vai ser feito? Eu vou formar 2 moléculas de NaOH e o que vai acontecer? Eu vou formar o H2, CO3, que é o ácido carbônico, CO3. O ácido carbônico, ele é um ácido fraquíssimo, coitado. Tem um 2 aqui na frente, tá, gente? Para balancear a equação. Ele é um ácido muito fraco. Então, nesse caso, vai prevalecer o NaOH, que é uma base muito forte. Lembrem-se, quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte, a minha solução fica básica. Então, eu acho que esse é a letra A mesmo, vai ser o gabarito. Quando eu pego a minha solução básica, o meu carbonato de sódio, e ele forma a base, eu vou juntar com o Lapa-Scholl, que é um ácido, e eles vão fazer uma reação de neutralização. Vão formar um sal de Lapa-Scholl. Então, o gabarito aqui vai ficar sendo a letra A. Por que não pode ser a letra B? A B, ele diz que é solução tampão. Solução tampão é um tipo de solução que a gente utiliza para manter o pH no meio. Então, se eu tenho uma solução de tampão de ácido acético com pH 4,5, eu vou manter aquele pH ácido. Então, eu vou fazer uma solução ácida. Vou deixar aquela solução ácida e ali eu não consigo fazer nenhuma separação, nenhuma extração com essa solução de solução tampão. Ali ela vai manter aquele pH
4,5 e é isso. Ele vai, a função dessa solução tampão vai ser baixar o pH do Lapachol. Então, não é interessante. C. Solução de NaCl a fim de aumentar a força iônica do meio. Se eu aumentar a força iônica do meio, não tem muito sentido. Eu vou aumentar a quantidade de íons do meio para quê? Sendo que a solução de NaCl, quando eu misturo com água, ele vai fornecer um ácido forte e uma base forte. Ele vai formar o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Lembre-se, ácido. Cadê? Ácido forte e base forte produz uma solução neutra. Então, eu vou formar uma solução neutra, ela não vai agregar em nada. E também, ela não vai aumentar a força iônica, porque a minha solução vai estar neutra. Eu não vou ter aumento nenhum de carga iônica, eles vão estar na mesma proporção. D. Solução de sulfato de sódio para formar um par iônico com o Lapachol. Essa solução aqui, mesma coisa, ó, sulfato de sódio. O sulfato de sódio, ele vai formar em água, ele vai formar o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, que são dois elementos fortes. Sendo assim, se eu tenho ácido forte e base forte, eu vou fazer uma solução neutra. Então, ele não vai formar um par iônico com Lapachol. Não vai rolar. Solução de HCl, ácido forte, a fim de extraí-lo por meio de reação ácido-base. O Lapachol já é um ácido. E se eu jogar um ácido mais forte ainda, eu não consigo fazer uma reação ácido-base, porque não vai ter uma base, os dois vão ser ácidos. Então, a letra E também não pode. O gabarito vai ficar sendo a letra A. E aí, gente, eu sei que vocês podem ter ficado com algumas dúvidas. Preciso que vocês exercitem essa matéria. Me procurem caso vocês não entendam alguma coisa, a ideia da matéria. Relembrem funções inorgânicas, que vai ser muito importante. Sem isso, vocês não vão entender muito bem como funciona a hidrólise salina. E é isso, beijos. E é isso, gente. Beijos e até a próxima aula.